Olá, bom dia. Ele chegou para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa com mais de 29 mil votos. Hoje ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia e faz parte de outras comissões também. Quem veio tomar café comigo hoje foi o deputado Júlio Mendonça. Bom dia, deputado. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Alegria estar aqui com você nesse momento. Pois é. Meio ambiente, não existe um momento melhor para se falar sobre isso quando a gente está com tantos problemas de meio ambiente, principalmente no Maranhão. Ser responsável logo por uma comissão com essa importância no seu primeiro mandato é um desafio mesmo? Com certeza é um desafio, porque o momento que a pauta ambiental toma um destaque mundial, né, e também com uma forte tendência de ocupar um espaço na agenda nacional com o presidente Lula, com a ministra Marina, nós vivemos também num estado plural, com vários biomas e, acima de tudo, com muitos desafios. Nós estamos vivendo em plena inverno, né, para a gente inverno, com um índice pluviométrico acima da média e com problemas seríssimos, com enchente em praticamente mais da metade do Maranhão, e com fenômenos, por exemplo, como a vossoroca, que acontece, né, que acontece na região tocantina, também na região do Mearim, principalmente na cidade de Santa Luzia, Buriticupu e Bom Jesus da Selva, que tem uma repercussão muito grande. Pois é, aí eu fico assim, esses fenômenos são novos, por exemplo, a vossoroca, parece que ela já aconteceu, mas a gente nem lembrava mais, o nome é até estranho, vossoroca, mas só para lembrar, vossoroca é um rasgo no meio da terra que faz com que tudo que está ao redor vá caindo dentro desse buraco, é o que está acontecendo em Buriticupu, né? É um fenômeno relativamente novo para nós. De que forma a Assembleia, através da Comissão de Meio Ambiente, participa desses acontecimentos? Que tipo de colaboração a gente pode dar, deputado? Elda, nós temos chamado muito a atenção para que a gente não fique combatendo só as consequências, ou seja, cestas bacas, que são importantíssimas, claro, né? Claro. Nós sabemos das cidades que estão com impacto direto, com vários. Bacabal está com mais de 2.000 pessoas desalojadas. O que nós podemos fazer? Só completar seu café para a conversa continuar. Obrigado. O que é que nós estamos buscando? Primeiro, é fazer com que as pessoas entendam que esses fenômenos, eles são consequências, claro, fenômenos extremos, eles têm um percentual de casualidade, né, que a gente não domina. Mas as consequências, por exemplo, do excesso de chuva, têm provocado a vossoroca, que nada mais é do que o uso, a consequência do uso inadequado da vegetação e do solo. Como assim? Vamos tomar como exemplo o município de Buriticupu. O município de Buriticupu foi um município que era Amazônia, pré-Amazônia, onde tinha uma vegetação densa. No entanto, ele foi a consequência da retirada desordenada da madeira, com várias madeireiras chegando na época na região. Depois, o processo de tirada também da vegetação, de supressão da vegetação nativa para plantar capim-braquiara pelos pecuaristas. Então, uma série de coisas fizeram com que, dada a topografia que é íngreme da região, então foi componentes que se juntaram e provocaram, que não é agora, na verdade, vossoroca não é um fenômeno tão recente. Ela tem mais de 3, 4 décadas, só que vinha avançando de forma muito gradual. Lá em Buriticupu, ele já era observado? Já era observado, de uma forma bem inicial, né? Já. Só que avançava 3, 4 metros por ano. Avançou agora, já é muito, né? Já é muito, só que agora, nos últimos meses, avançou 30, 40 metros. Tem vossoroca de 70 metros de profundidade, com centenas de metros de comprimento. E só no município de Buriticupu, o que nós temos aqui, inclusive relato da prefeitura, que são 23 vossorocas, só em Buriticupu. Fora em Bom Jesus. Quer dizer, então tem muitas que estão acontecendo e que podem transformar a cidade numa cratera imensa. A tendência, e não é só no urbano, na zona rural também. Na zona urbana, porque é mais visível, as pessoas veem as casas. São mais de 220 famílias já afetadas diretamente, com dezenas de famílias já tendo que perder nas suas casas. Então, aí tem Bom Jesus da Selva e também em Santa Luzia.
em menor proporção, mas com a gravidade. Então, o que nós estamos, a Comissão do Meio Ambiente, nesse momento nós estamos apresentando um requerimento à mesa para que a gente possa fazer uma visita e, paralelamente a isso, nós chamamos a semana passada, né, a discussão do novo Código Ambiental, né, que houve na Assembleia aqui com a presença da presidente Iracema do Vale, para que a gente possa criar um regramento jurídico para que o desenvolvimento do Estado, seja ele através da pecuária, da agricultura, da mineração, né, da cultura das florestas, como o eucalipto, tenha um regramento que não deixe um passivo ambiental irrecuperável, como praticamente está sendo agora. Eu fico preocupada assim, porque a gente sabe que todas essas tomadas de decisão que forem feitas agora são medidas que vão ser implantadas, que levam um tempo para acontecer e um tempo maior ainda para apresentar resultados. A gente está numa situação emergencial. Eu sei que o senhor não é o prefeito da cidade, nem o governador do estado, mas eu falo assim, porque como poder público, a Assembleia também participa desses debates. E o senhor está acostumado a lidar com problemas de meio ambiente, sempre foi ligado a isso, né? De uma forma emergencial, deputado, o que pode ser feito para conter esse processo? Já existe ação, inclusive ajuizada, né, pelo Ministério Público, onde a Prefeitura, em anos atrás, se comprometeu de fazer o remanejamento dessas pessoas e algumas obras de engenharia. Me parece que isso não foi possível ser feito. No entanto, é necessário que a gente agora, Ministério Público, Assembleia, Governo do Estado, e aí eu quero registrar o papel do governador Brandão, que também tem andado, tem sobrevoado, já foi em Buriticupu, já foi em outros municípios. Está acompanhando de perto, né? Está acompanhando de perto. E nós, aí é que entra a Comissão do Meio Ambiente e a Assembleia. A gente vai fazer uma visita, provavelmente na outra semana, lá em Buriticupu, na região, e nós vamos apresentar, né? Junto com, vamos chamar a Universidade Estadual do Maranhão, vamos chamar a UFMA, e vamos propor um plano de manejo, que já existe um plano de manejo da área, mas nós vamos dar visibilidade para esse plano de manejo, vamos fazer com que o governo do estado também participe ativamente através dos seus órgãos, como a Secretaria do Meio Ambiente, como a SAGRIMA, a SAF, a própria GERPA e o ITERMA, para que a gente possa disciplinar a ocupação, o uso e a ocupação do solo. Você me perguntou, Júlio, o que é que dá para fazer de imediato? De fato, o grau que já chegou em algumas vossorocas em Buriticupu, o que nós temos que fazer é remover as famílias, ampará-las, criar condições de que elas possam sobreviver, né? E isso o Estado e a Prefeitura já estão fazendo, né? E, ao mesmo tempo, nós temos ações diretas de mitigação, porque evitar, não tem mais como evitar, que o problema lá já existe. Não tem mais como evitar, né? Mas pode evitar que aumente, não tem a possibilidade de aumentar? Por isso nós estamos chamando as universidades, né? E nós estamos fazendo nós estamos propondo um plano de manejo para que a ocupação dessas áreas de riscos, elas, de fato, obedeçam um regramento que possam não potencializar esse fenômeno. Nessa participação de não potencializar o fenômeno, não agravar a situação, a gente pensa também na responsabilidade dos moradores. Sim. Eles precisam entrar nessa discussão, eles precisam ter a exata noção de que ali também é responsabilidade deles, porque, por exemplo, uma casa construída, uma planta que foi tirada do lugar, alguma coisa assim, que vai ter impacto nesse processo, o morador precisa estar muito atento para isso, né? De que forma essa população, agora assustada, pode ser alertada para esses riscos que ela ajuda também a potencializar. Vejam, de fato, as ações elas precisam ser discutidas com a população. O fato de darmos visibilidade, o fato de envolver os órgãos de controle, os órgãos de recuperação ambiental, com licença, vou pegar um mico. À vontade. Os órgãos de recuperação ambiental já dá uma corresponsabilidade também aos moradores. Entendi. Que precisam participar do processo. Precisam participar do processo, inclusive com uma forte ação de educação ambiental que nós estamos propondo, coordenada pela SEMA, para que as pessoas entendam que entender o fenômeno, entender as causas e, acima de tudo, entender de como elas podem colaborar no seu dia a dia. Sim, sim. Agora não adianta cobrar só dessas pessoas que estão lá
e sem dar alternativas para elas. Isso. Mas então, vamos falar dessas alternativas no próximo bloco? Vamos. Pois é, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui, vamos só tomar um cafezinho, mas a gente volta já já para continuar falando dos problemas de meio ambiente e da participação da Assembleia Legislativa nesse processo todo. Um minuto, eu volto já já. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o deputado Júlio Mendonça, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, e a gente está falando um pouco sobre os problemas que estão sendo enfrentados pelo Maranhão nesse período chuvoso, com essa novidade. Quer dizer, não é novidade para vocês, mas é novidade para a maioria das pessoas, que esta vossoroca que está acontecendo. A gente está falando muito em Buriticupu, porque eu acho que é a situação mais grave, mas muitos outros municípios também estão na mesma situação, não de vossoroca, mas de enchente e de problemas causados pelas chuvas, né? Com certeza, nós temos praticamente mais de 50 municípios já em estado de emergência. Né? Tem municípios que são impactados diretamente, como por exemplo, com desalojamento de várias famílias, centenas de famílias, como Pedreiras, Trizidela, Bacabal, né? E temos aqueles municípios como da Baixada, que praticamente, por exemplo, eu cito minha cidade, que é o município que é Viana, eu estive lá agora esses 2 dias, e eu poderia citar Penalva também, que praticamente a população está isolada na zona rural, porque as estradas vicinais, de uma forma geral, foram interrompidas, foram cortadas, né, pelo grande volume de chuva, e com isso aí nós temos pontes, nós temos aterros que eram estruturas que foram levadas pela água e que causam um problema muito sério, principalmente para as crianças irem para escolas, para os idosos, né? Então, de forma geral, nós estamos vivendo um momento atípico. Nós temos uma previsibilidade ainda que abril seja chuvoso. Chuvoso, talvez não com a intensidade de março, que já é um certo alento, mas nós vamos ter ainda mais uns 15 dias, eu acredito, de sofrimento. Essa sua região, ela naturalmente já é alagada, né? Faz parte das áreas inundáveis da Baixada, né? Ela já convive no dia a dia com excesso de água, vamos dizer assim. Mas agora, quando chega esse período que a chuva vem desse jeito, que São Pedro esquece de fechar a torneira, a situação fica bem complicada. A nossa Baixada, ela é um ecossistema singular. Nós chamamos dos campos inundáveis, que historicamente, com um volume de água considerável no inverno. Quer mais café? A gente fica tomando café. Que nós consideramos, na época do inverno, obrigado, viu? Esse café está muito bom mesmo. Pois é, vamos tomar café e conversar. E dar notícia para o público. Isso. Então, a Baixada, nessa época, de fato, os campos inundam, o próprio nome já diz, campos inundáveis, com uma vegetação típica da região, uma beleza singular, você precisa conhecer nossos lagos, o Lago de Penalva, o Lago de Viana, são rosários de 7 lagos lá, né? Mas e no verão é um pouco a contradição. No verão, a partir do mês de agosto, você entender, o volume de água diminui consideravelmente, tanto é que no Maranhão nós temos um problema que, apesar de nós termos um índice pluviométrico muito grande, nossa capacidade de armazenamento de água não é nem um terço do Ceará, por exemplo. Incrível, né? Então, nós temos muita água, mas temos pouca capacidade de armazenamento. Então, essa água toda, esse mar de água, você chega em Viana, lá no Parque de Lumelo, né, inclusive uma belíssima obra do prefeito Carrinho agora, você olha um lago em uma imensidão muito grande mesmo, grande. Mas se você for no mês de setembro lá, você não vê praticamente água. Então, essa água poderia estar sendo melhor utilizada. Ser captada para ser usada mais tarde, irrigação, né? Até mesmo para o turismo aquático, né? Então, isso nós estamos lutando para que nós tenhamos uma estrutura de represamento sem impacto ambiental, ou com impacto menor, pequeno, mas que possibilite a água ficar o ano todo. Isso que você falou é muito interessante, porque a gente fala do excesso de água só quando ela causa problema, né? Mas esse excesso de água pode ser canalizado para outras atividades que irão trazer benefícios para o município. Com certeza. E aí é o desafio de uma outra pauta que eu defendo muito, que é a agricultura. A agricultura, tanto do ponto de vista familiar, que é a agricultura que bota a comida na nossa mesa, o feijão, o arroz, a batata, o inhame, né? E
mais de 65%, 70% do que nós consumimos diariamente. E também o agronegócio, né? Só que eu defendo o agronegócio. Nós temos um problema, né, do passivo ambiental do agronegócio, que nós precisamos tratar isso à luz da realidade, mas entendemos a importância que ele tem para a balança comercial do Estado. Sim. Temos a produtividade de soja, de milho muito grande, né, e temos uma pecuária muito forte. No entanto, nós precisamos fortalecer a agricultura familiar. E dentro disso aqui é que a água que nós estamos falando agora, da Baixada, como de outras regiões, o Maranhão, de uma forma contraditória, tem um dos menores índices de irrigação do Nordeste. Olha, veja bem, nós temos um índice de pluviometro grande, mas essa água sendo pouco utilizada na irrigação. Sim, estou entendendo. Né? Então, e nós temos também uma grande importação de frutas de outros estados. Nós temos terra, nós temos água, que precisa ser melhor equacionada, e nós importamos frutas de outros estados. Quase todas, né? Uma fruta dessa aqui, como por exemplo... Poxa, eu nem queria falar, mas eu vou falar do café. Uma fruta dessa como o mamão, ele é quase 90% de água. Então nós estamos importando água do Ceará, do Pará. Aqui, por exemplo, aqui na mesa a gente tem a maçã, a tangerina, a banana, a laranja, kiwi e mamão. Desses, o que a gente produz aqui? De fato, essa foi até uma provocação que ele fez, eu percebi, deputado, foi uma provocação. Porque nós temos também algumas coisas, eu lhe falei, né, que nós temos mulheres produzindo na região do Muninha, região de Barreirinha também, dos Lençóis, trabalhando com subprodutos da mandioca, como a tapioca, os doces, né, os licores, né, os pudins. São um grupo de mulheres que foram trabalhadas pela GERP durante o governo Flávio Dino, durante o governo Brandão também, criaram-se vários grupos de mulheres que hoje produzem. Mas, de fato, veja bem, na verdade, nós temos que falar com tranquilidade. Desses produtos aqui, o que nós produzimos? A banana. Nós temos alguma região, como Pedreiras e parte da região Tocantina, que ainda produz banana, fora a banana que nós produzimos no fundo dos nossos quintais. Eu mesmo sou pequeno produtor de banana lá em Viana, lá no Progresso. Mas pronto, muito nós pequeno. Já temos um fornecedor de banana para o café. Mas, de fato, a grande parte da nossa banana vem do Pará, vem de Sergipe, vem de outros estados. Né? A nossa maçã, claro... A gente não chega por exemplo, a suprir metade do mercado, não? Nós não chegamos hoje a banana que nós consumimos no Maranhão, talvez a gente não consiga nem 10%. Mesmo? A maior parte da banana vem de outros estados. Né? A tanja, do mesmo jeito. A maçã nós não produzimos. A maçã nós não produzimos, é verdade. Nós não produzimos. Então, nós somos muito fortes na produção de grãos. Né? Esses grãos, ainda, grande 95% é exportado de forma como commodities, natura, né? Sem beneficiamento. Somos muito fortes na produção de carne vermelha, por exemplo, a pecuária. Né? Temos uma produção razoável de pequenos animais, caprinos e ovinos. Somos o terceiro maior produtor de mel do país. Né? Às vezes a gente fica no terceiro, no quarto. Eu advogo que nós talvez cheguemos até segundo, porque nosso mel vai muito com matéria-prima e volta depois com o mel embalado. Beneficiado, né? Mas nós temos um mel, inclusive, que eu vou lhe trazer uma garrafa, que é o mel da Tiúba, lá da Baixada, que é uma abelha nativa, mel medicinal excelente. Inclusive, eu vou trazer para você botar nesse café da manhã também. Olha, eu vou anotar isso bem aqui, porque eu sou boa de cobrar depois, tá, deputado? Sou boa de cobrar. Vou lhe voltar e eu queria que a senhora, nas próximas entrevistas, a senhora botasse o mel da Tiúba também oferecendo. E é uma produção nossa, inclusive lá do nosso sítio em Viana. Que bom, é verdade, legal, isso, muito bom, muito bom. Produção familiar, acho maravilhoso. Esse incremento que você pode dar na economia de qualquer município, quando você estimula, quando você incentiva essa agricultura familiar. E quem mora nessas áreas alagadas tem um privilégio até, né? As áreas alagadas, para o bem e para o mal, nós temos desafios e nós temos muito. Por exemplo, nós temos agora no mês de maio, se Deus quiser, a Baixada vai estar com muito peixe nativo. Eu, particularmente, gosto de um peixinho de água doce. Nada contra o peixe de água salgada. Ainda não me acostumei muito bem, mas eu vou me acostumar. Mas olha, um bagrinho, uma traíra, um jeju, tá entendendo? Eu estou acostumada com aquele que é o mais tradicional da água salgada, ou da água doce. É o surubim? Não, aquele que é de tanque mesmo. É o tambaqui. Eu acho que é o tambaqui que é meio conhecido. Inclusive, eu quero lhe falar isso, olha, a Baixada é um dos maiores produtores de peixe em cativeiro também. Isso. Nós temos o município de Matinha, que é o maior produtor da Baixada.
que na comunidade de Itãs, inclusive o governo do estado já atuou lá apoiando, inclusive deve estar inaugurando a fábrica de gelo de lá, né, que já está praticamente construída. Então, quando a gente fala do Maranhão, a gente fala das potencialidades, fala dos problemas, mas fala também das potencialidades. Sim, Então, para você ter uma ideia, a Baixada é um dos maiores produtores de peixe em cativeiro. Isso é muito importante porque ele consegue fornecer uma proteína relativamente barata para a população mais pobre. Tá certo? Aquela área ali também de Santa Inês, Pindaré, tem muito, né? Muito peixe em cativeiro, né? A gente passa por ali e vê muito a região tanque, ali isso, ali na região do Pindaré, ali mais precisamente na cidade de Igarapé do Meio, Igarapé do Meio, Santa Inês ali. Tem ali, inclusive, várias estações de produção de alevinos, que são peixinho pequenininho, que é para repovoamento, né? Importante porque ele dá uma fortalecida na cadeia produtiva. Com certeza. Da piscicultura, que no Maranhão é muito importante. Pra você ter uma ideia, nós temos estados do norte, como Rondônia, que é um dos maiores produtores de peixe em cativeiro, que é um estado pré-amazônico também, e o Maranhão tem um potencial muito grande também para isso. Deputada, a gente conversou tanto que eu nem falei dessa sensação de primeiro mandato, de estar na Assembleia, de chegar aqui assim, bem representado com 29 mil votos. Mas só rapidinho, até agora, o plenário, a Assembleia Legislativa, estar no plenário e na tribuna, é o que o senhor sonhava, é o que o senhor esperava? Helda, eu tenho um orgulho de poder estar aqui representando uma parcela da população maranhense. E eu estou me esforçando muito para fazer um mandato participativo, um mandato que vale a pena. E falo isso que eu tenho aprendido muito também. É a minha primeira experiência parlamentar, eu venho do Executivo, fui secretário de Estado da Agricultura Familiar, fui presidente da GERP, né? A nossa experiência dentro da Universidade Estadual do Maranhão, mas a experiência parlamentar, de fato, é um colegiado, onde nós precisamos dialogar e construir junto com nossos pares, e essa pluralidade tem me chamado muito a atenção. Então é uma experiência nova e eu vou assim, me esforçar muito para de fato fazer valer a pena os votos e as pessoas que acreditaram no nosso projeto. É isso que nós esperamos de tudo, que faça valer a pena essa indicação que o pessoal deu para representar a gente dentro do plenário da Assembleia Legislativa. E eu desejo ao senhor sucesso nessa jornada. Pegou logo a Secretaria, a Comissão de Meio Ambiente, está cheio de desafios, mas desafios é bom assim logo no começo, que é para a gente despertar e continuar trabalhando bem. Deputado Júlio Mendonça, muito obrigado pela sua participação no nosso canal. Eu que agradeço e o café está muito bom, gostoso. Toda vez que você me convidar, estarei aqui para dar nossa contribuição. Tá certo? Só lembrando, a sua contribuição continua sendo mel, tá? Pode botar fé. Nós vamos estar cumprindo com a nossa promessa. Tá bom? Certo, eu vou apresentar aqui quando o senhor trouxer esse mel. Olha, muito obrigado também pela sua participação e pela sua participação. Bom dia para você. Só para lembrar que todo dia, 9 horas da manhã, a gente está aqui esperando você com informação, com café, com notícias, com tudo. Tchau e até a próxima.